Olá, está começando agora mais um ponto de encontro e hoje, aqui nos estúdios da TV Câmara, nós temos a honra de receber o vereador Ramon Faustino, a Ialorixá Joyce e o Babalorixá Giovanni, que vai dar uma explicação, uma aula para você que está assistindo ao nosso ponto de encontro. E também vamos falar aqui da reunião pública que aconteceu aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Povos do Terreiro, que o vereador Ramon Faustino nos orienta aqui por que essa reunião pública. É isso, né, vereador? Falar um pouquinho da religião africana, falarmos um pouquinho com os babalorixás, com as ialorixás, nesse momento que a gente está vivendo hoje. Queria que o senhor falasse um pouquinho, primeiro, da reunião pública Povos do Terreiro. Queria agradecer esse espaço, né, de diálogo com a TV Câmara. É importante que a população possa conhecer um pouco mais sobre as religiões de matriz africana. A proposta da nossa reunião pública, Povos de Terreiro, é que a gente possa dar visibilidade sobre a temática, sobre as religiões, sobre a nossa cultura, a nossa identidade. O nosso mandato é um mandato que tem essa identidade negra, que constrói junto às comunidades, aos bairros, os territórios de Ribeirão. E a gente recebe muita reclamação e essa demanda, essa necessidade de discutir as religiões, né, de matriz africana que sofrem muitos episódios, né, de racismo religioso, muita intolerância na nossa cidade, muitas das vezes por falta de conhecimento. A gente precisa aproximar a população desse diálogo. Então, queria agradecer por esse espaço, a reunião pública importantíssima para ouvir essas casas, né, os centros, os ilês, todos os espaços, e também discutir sobre um projeto de lei que tem um impacto social muito grande, né, para todos os povos de terreiro. E quando a gente fala de discutir aí, essa reunião pública veio em um momento oportuno, o vereador também coloca algumas situações de tributos para isenções. Por quê? Temos casas católicas com isenções, doutrinas espíritas, as igrejas evangélicas, então por que não também aí essas pessoas que têm os seus terreiros? E eu vou falar um pouquinho agora com a Ialorixá Joyce, ela que vem dar uma aula para a gente, vai dar uma aula para a gente, algumas explicações aqui, porque é importante falarmos, e ninguém melhor do que a Joyce, para explicar. Ialorixá. Qual que é a diferença da gente falar Ialorixá e mãe de santo? Porque no popular, no dito popular, a gente fala, é errado falar assim, Joyce, mãe de santo? Não é que é errado, é porque mãe de santo, a gente não é a mãe do orixá, né? Eles que é o nosso pai e nossa mãe. Certo. Então, a gente se coloca como Ialorixá, né? Que no sentido da palavra quer dizer o quê? O Ialorixá, Joyce. Se torna uma mãe de santo e um pai de santo mesmo, né? Só que como ficou o pai de santo e mãe de santo, né? Isso é para não ser para os orixás. A gente não é o pai e a mãe dos orixás. Entendi. Então, em respeito, porque no popular, no dito popular, fala-se pai de santo, mãe de santo. É o dia a dia, né? No dia a dia, mas o respeito de vocês é tamanho que vocês colocam. Não, é babalorixá, não, Jane, é Ialorixá. Então, esse é o respeito com os pais e mães de santo, né? E falarmos um pouquinho, eu vou falar agora com o Giovanni, que é o babalorixá. Giovanni, é importante vocês esclarecer aqui no nosso ponto de encontro que quando vocês vão fundar um terreiro, não é como fosse uma casa espírita ou uma doutrina espírita, né, que é dessa doutrina, ou uma igreja católica ou uma igreja evangélica. Vocês têm que ter a orientação? Como é que é feito? Vocês têm os búzios? Como é que funciona? Obrigado pela oportunidade. A gente está aqui explicando, né, alguma coisa, porque sabe que o tempo é curto, né, e a história é longa. Então, realmente é mais ou menos assim. Dentro da hierarquia religiosa, você vem crescendo dentro da hierarquia, porque o culto do orixá, ela é de hierarquia, porque cultuamos reis e rainhas e caçadores. E dentro da etnia do seu povo iorubá, todos são merecedores do crescimento. Então, o orixá dá essa hierarquia a nós. Então, nós começamos lá como pequenos participantes, né? E depois os noviços chamados Abiã,
e com a iniciação religiosa, se transformamos em iaôs, né? Que são os noviços. E como qualquer outro lugar do mundo, você gerente, supervisor e assim por diante. E assim é dentro da religião. Assim também na religião. E essa hierarquia vai te levando aos anos de experiência e aprendizado. E lá, então, você, através da sua integridade espiritual, capacidade de aprendizado, o orixá, ele determina que alguns homens e algumas mulheres se tornarão ialorixás e babalorixás. Entendi. E aqui no Brasil, então, como ficou popularmente conhecido como Pai de Santo. Porque esse Pai de Santo é a reverência a essas pessoas da comunidade, porque é aquela pessoa que direciona, humaniza, capacita aquele povo mais necessitado da comunidade, porque nós estamos mais perto da dificuldade de cada um. Ou seja, só para eu entender, o Ialorixá, a Babalorixá falando com a gente aqui, o Giovanni, você está muito próximo do dia a dia dessa comunidade. Diferente de uma igreja que você tem que caminhar, você tem que ir ao centro, você tem que ir ao outro bairro para ir lá. Então, vocês estão muito na comunidade, é isso, pelo que eu entendi, Giovanni? Sim, porque desde o começo da história, essas pessoas mais humildes, mais simples, a sua necessidade diária levou essas pessoas aos terreiros de candomblé, buscando apoio, orientação, porque se faltava na sociedade. E também faltava o espaço para o negro lá. E essa necessidade, eles foram se formando as suas comunidades nos terreiros, e os babalorixás, que têm essa função na terra, de cuidar, capacitar essas pessoas. E tamanha responsabilidade do dia a dia, ele se tornou pai. Porque muitas das vezes ele substitui realmente o pai familiar. Entendi. Na ausência, na carência desse pai e dessa mãe, vocês aí... E nós vamos agregando. E essas pessoas, então, foram se descobrindo a sua força humana, a sua força de capacidade de se envolver com a sociedade. E assim nós fomos realizando também boas pessoas. Fomos constituindo boas pessoas. E quando a gente fala dessa intolerância à religião de matriz africana, eu queria tanto que o Babalorixá Giovanni e a Ialorixá Joyce nos comentassem de que forma vocês são aí, vocês sentem essa intolerância, como é que vocês veem no dia a dia? Porque é muito fácil chegar aqui e falar, tem intolerância à religião matriz africana, mas o que é sentir na pele, no dia a dia mesmo? Então, exatamente porque já começou com essa filosofia de nós estarmos quase que só a nível de sociedade. Político, né? O sistema político, nós não tínhamos nenhuma... nós não tínhamos uma porta aonde buscar esse recurso. E as poucas oportunidades que nós tivemos de ter alguém no poder para nos ajudar, as coisas foram se desviando aqui, se desviando por ele, né? Por também algumas displicências de alguns sacerdotes, né? E quando você fala, só uma perguntinha então, Giovanni, quando você fala displicência de algum sacerdote, você acha que a religião africana tem também muitos desvios, muitas situações que a gente vê na mídia? Fulano fez isso com o ciclano, ou pegou uma criança, ou sangue não sei o quê. Existe muito esse misticismo também, porque a gente vê a seriedade de vocês, o trabalho bacana, inclusive com o vereador Ramon, colocando na Casa de Leis essa importância e enaltecendo a religião de vocês, que é importante falarmos aqui, é muito séria, e é importante falarmos isso e frisarmos também. É séria, é correta, é honesta, visa ajudar o próximo, e é isso que a gente quer divulgar aqui também. Queria que você falasse um pouquinho, quando você fala aí dessas pessoas, porque existem os desvios, como em qualquer situação, como em qualquer religião, mas a de vocês é mais visada. Por quê? Então, primeiro, que muitas das pessoas relacionadas à religião são pessoas de pouco estudo, né? Pouca oportunidades intelectuais e o hábito de não estudar e não ler, porque se deixou um paradigma por muitos anos, que a religião é uma religião oral. Não. De 20 anos para cá, ou até um pouco mais, nós temos grandes escritores nos apoiando, passando isso para o papel, para que nós tenhamos uma noção melhor de como realmente praticarmos a religião com muito mais seriedade.
Mas como em todo núcleo tem as pessoas de bom caráter e tem aquelas pessoas de mau caráter, infelizmente nós somos prejudicados por esses mau caráteres em nome da religião, que vem praticar charlatanismo, não sabe o que é religião, porque quando você diz que alguém praticou alguma coisa escrabosa em nosso nome, pode ter certeza, essa pessoa não faz parte da religião da matriz africana, porque nós não praticamos o mal. Muito pelo contrário. A nossa intenção é de evoluir nosso povo, abrir todas as portas para o nosso povo negro, que assim como a gente não já vem com essa cultura de poucas oportunidades, então entre nós não estamos se fuzilando, nós não estamos se prejudicando, muito pelo contrário. Nós queremos reunir essa grande força negra, porque sabemos que nós somos fortes quando estamos juntos. Vereador Ramon, é importante nesse momento falarmos sobre essa religião africana e o senhor abrindo as portas para a comunidade negra também. E o senhor tem essa visão. Eu queria que você falasse um pouquinho para aquele telespectador que está assistindo, por que o senhor hoje traz aqui na casa essa reunião e essa pauta muito importante. É bacana, importante sua pergunta. Eu queria até voltar também em relação aos casos mesmo, né, de racismo religioso, da intolerância. O Babalorixá, né, Giovanni, começou trazendo essas situações. Eu acho que a gente pode talvez explicitar mais claro, como é que é o cotidiano, o dia a dia. Exatamente. E então, assim, trazer até um caso que a gente recebeu aqui no mandato, que é uma demanda da sociedade, né? Não parte de nós enquanto mandato, a gente recebe essas solicitações, essas demandas. Então, a gente teve um caso grave, por exemplo, de um trabalhador, né, um trabalhador que entrou em contato com o nosso mandato, que vinha sofrendo episódios, né, de intolerância, porque as pessoas no trabalho dele não aceitavam que ele pudesse se expressar, né, enquanto uma pessoa da Umbanda, né? Então foi um caso que a cidade toda ficou sabendo, uma universidade acabou demitindo esse trabalhador porque fizeram reclamações dele no ambiente de trabalho. Então é algo extremamente presente no cotidiano das pessoas, esse incômodo, essa intolerância, e a gente sabe que pela questão racial, o racismo é tão forte na nossa sociedade que todos os símbolos, toda a identidade, toda a cultura associada à matriz africana, tudo que tem a origem africana, tem esse incômodo e tem essa violência, né? Esse preconceito. E esse preconceito então, a gente grande, recebeu, né? São inúmeros os casos de intolerância religiosa e que a gente vem recebendo. Olha, tem uma criança na escola que está sofrendo, que a família é do candomblé e que, olha, a escola precisa de ajuda, a criança precisa de ajuda, a escola poderia trabalhar, poderia ter, né, formações com os professores, formações com os pais. Então, a gente tem um campo muito grande de atuação. Então, o nosso mandato está de portas abertas para trabalhar, né? Então, a questão educação e religião, a questão cultural, a questão da estrutura do apoio econômico é um ponto, né? Essa questão da isenção de impostos, o combate ao racismo. Então, são muitas áreas. Está no nosso cotidiano, né? Algo muito presente. Eu vou falar um pouquinho com a Yalorixá Joyce, só pegando o gancho aqui do vereador, Joyce, você sente aí nesse dia a dia, como que você vê aí essas mães, essas crianças, pegando o gancho do vereador aí, quando ele fala que na escola a criança tem a sua religião, mas ela não pode se expressar, porque ali ela é maltratada, ela não falaria humilhada, mas ela deixa de ser ela para viver o que o outro quer? É isso? Como é que funciona, Joyce? Na minha visão, eles tem bem um grande preconceito, sim. Porque eu vou falar de dentro da minha casa. Eu tenho muitas crianças dentro da minha casa, né? Uhum. Sobrinhos, netos, filhos dos filhos de santo. E eu tenho o meu netinho, que essa semana mesmo foi discutido assim entre eu e meu filho, que ele fez um episódio lá em casa, né? De ir para o coro e começar a tocar, né? Usar atabaque. E aí ele pediu para mim gravar. Aí eu gravei e aí depois ele pegou e tava meio que assim, brincando, tipo, se incorporando, né? Certo. Aí o pai dele, mostrei essa filmagem pro pai dele, o pai dele falou, pelo amor de Deus, mãe, nossa, ele vai começar a fazer isso na escola, isso vai me prejudicar. Eu falei, mas
O receio do pai era tamanho e medo, né? Medo. É muito medo que os pais têm, né? Das crianças se expressar dentro da escola, né? E é espontâneo deles, né? Porque eles criança, né? Joyce, É criança. É muito puro, né? É muito saudável, puro. né? Então, para eles estão vivendo aquilo ali, é uma cultura, é uma coisa que eles gostam. E é dele, né? É dele deles, aquilo, né? já nasceu ali com aquilo. Então, chega dentro da escola, qualquer movimento que eles fizerem, qualquer coisa que eles se expressarem, eles vão ser discriminados, eles vão ser olhados diferentes. E de que forma você conduz isso quando a criança chega, quando o pai chega com esse medo? Qual é o trabalho que vocês fazem? É complicado, né, para um pai e para uma mãe, né? Eu tento passar que eles não devem ficarem assim, que eles têm que aceitar, porque é nosso, tá no sangue, é a nossa raiz. Então eles têm que deixar. Eu vou falar agora com o Babalorixá Giovanni, nós vamos estar pegando também essas informações e que você fale para a comunidade, Giovanni, expressando aí aquilo que vem no seu coração, no seu íntimo agora, para que as pessoas entendam e respeitem um pouquinho mais a religião africana. Então, a gente realmente pede isso, né? O pré-julgamento é o que condena qualquer circunstância e qualquer pessoa no mundo, né? E eu acho que agora nós estamos vivendo um momento de informações, um momento importante para todos. E todos hoje têm oportunidade de perguntar. Então vamos perguntar um pouco mais, vamos tentar se informar um pouco mais. E por outro lado, nós vamos se comprometer mais, né, de fazer esse trabalho social e levar essa informação mais afinco, com mais em detalhe para essas pessoas, né? Porque enquanto a gente vai trabalhando e vai tentando sobressair disso, algumas religiões vai nos pregando e vai nos apontando, né, com algumas falhas. E sabemos que falhas tá em qualquer lugar do mundo. Todos nós temos, né? Todos nós temos. E com isso a gente fica muito carimbado. Mas eu peço em nome de todo orixá, em nome de Olodumare, nosso Deus maior, que nos dê força para que nós façamos um bom trabalho, para que o vereador continue realmente nos apoiando. E com certeza ele, a equipe dele e mais outras pessoas vamos ser atraídas para realmente conhecermos nosso trabalho de perto. É isso que eu peço a Deus e a todos nós, né? E que a sociedade nos dê liberdade para mostrar realmente quem somos. Feito. Agora nós vamos falar também com outros babalorixás e outros ialorixás. E também o vereador explicando um pouquinho mais sobre o seu projeto e o seu trabalho aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Bem, e agora nós estamos aqui com Iaquequerê, a Suzana, e também o Babalorixá, Maicon. Também com o vereador Ramon Faustino. Vereador, só aqui então explicando um pouquinho aquilo que a gente havia perguntado, desse seu trabalho, desse olhar aí diferenciado também, e já a gente pergunta para eles sobre apoios, se eles têm apoio estatal, se apoio municipal, mas antes eu queria que o senhor falasse para a gente aqui um pouquinho. Bacana, eu agradeço a oportunidade e também a presença das religiões hoje aqui. Hoje a gente está trabalhando com um projeto de lei que visa, né, combater uma dificuldade, dar conta de uma demanda, uma necessidade, que é o apoio, a estruturação das casas, né, dos centros, dos ilês, dos espaços destinados às religiões de matriz africana. E a gente sabe que, até pelo racismo religioso, pela intolerância, que diferente de outras religiões, né, cristãs, não negras, pentecostais, que existe um apoio estatal maior e não existe esse preconceito. Então, o nosso projeto de lei, ele busca uma isenção, né, uma isenção de tributos, que já é uma previsão constitucional, mas que não é cumprida. E esse projeto de lei, ele busca também uma ampliação. Além de garantir o que já está previsto, a gente busca regularizar e dar esse apoio, né, para as casas
especificamente esse projeto é vinculado ao IPTU, né? Então a gente busca a isenção de impostos do IPTU, mas a gente sabe que em outras cidades, outros estados, os centros religiosos de diversas religiões, não só de matriz africana, possuem também outras isenções, né? Então, às vezes... seria água, energia, tudo para facilitar e apoiar grupos que são importantíssimos, que têm um impacto social na comunidade, que fazem um trabalho social, que trabalham junto com os bairros, com os territórios. Então, a gente acha injusto que exista essa desigualdade de tratamento. Então, porque algumas religiões são beneficiadas, têm benefícios, e outras não, né? Então, para a comunidade negra, para as religiões de matriz africana, isso acaba sendo, né, ruim. A gente está tentando amparar, dar conta dessa desigualdade. Eu vou falar um pouquinho com a Iaquequerê Suzana. Difícil, viu, Suzana? Iaquequerê, porque é novo para mim, mas que você falasse um pouquinho desse seu trabalho, como é que é feito ali no terreiro e mais. A gente colocou aqui no bloco anterior e é muito difícil para vocês montarem, não é pegar uma casa e montar. Há todo um trabalho, há todo um processo, há toda uma orientação para vocês terem aquele espaço. É feito com búzios, como é que é, Suzana? Eu achei maravilhosa a sua atitude, porque se o município pudesse nos ajudar um pouquinho com IPTU, como você disse, água, luz, infraestrutura, de qualquer forma, nos ajudaria muito, porque nós estamos na comunidade, nós estamos trabalhando com pessoas, com crianças, né? Muitas das vezes a gente leva alimento para essas crianças na comunidade. Vocês estão no dia a dia, né, Suzana? É todo dia, né? Não é esporádico, situações, esse mês ou em datas comemorativas, não. É no dia a dia, né? É no dia a dia. Seria muito importante também a participação e a colaboração dos comerciantes nos ajudar. A gente faz festas para as crianças que dá mais de 100, 200, 300 crianças. E a gente não tem apoio, não somente a casa de candomblé, como a casa dos terreiros de Umbanda. Então, basta você bater um tambor que você já está incomodando. Onde deveria ser ao contrário. O meu trabalho, eu trabalho junto ao meu esposo, né, o Babalorixá Giovanni, e meu trabalho é estar levando informação às pessoas, estar apoiando as mulheres, né, com dificuldade, porque muitas vezes as mulheres têm dificuldade em casa, com filha, com marido, com trabalho, e elas não têm dinheiro para pagar psicólogo. Então, eu sou a psicóloga. Entendi. Você é que recebe aí tudo isso, capta dessas mulheres sofridas, né, o dia a dia delas, né, e você passa a ser ali, além de Iaquequerê, você também é uma psicóloga, uma orientadora para essas mães. Sim, sim. É onde eu busco a energia, né, em nosso Deus, Olodumare. Eu sou filha de Oiá, a minha mãe Oiá, para que me dê inteligência, para que eu fale a palavra certa, a palavra correta para aquela pessoa, né, e muitas vezes ela está pensando até em suicídio, por ela não ter ajuda. E esse trabalho de vocês é fundamental, né, Suzana? Porque você vê ali essa mãe sofrida, essa esposa sofrida. Então, você pega essa dor dela também, você tem que ter essa orientação, como você coloca aí, né? Para estar mostrando e tendo a palavra naquele exato momento, né? Porque uma palavra sua vai ser o ponto de apoio que ela vai ter e que ela não tem, né? Exatamente. E isso vem do céu. Porque eu também não tenho ninguém que me dê esse suporte aí. Esse suporte. Entendeu? Porque a gente não lida, eu estou dizendo mas eu estou dizendo a Ialorixá, o Babalorixá, a gente não lida com uma pessoa, nós lidamos com vários. Você lida com a comunidade, né, comunidade. Suzana? Então, o apoio seria fundamental. Ramon, seria maravilhoso que a sociedade nos enxergasse. O terreiro de Umbanda, ele prega a paz, o amor, a união. Então, era bom que as pessoas fossem conhecer, entendeu? Para que ela tivesse outra visão. Eu vou falar um pouquinho agora com o Babalorixá Maicon. Maicon, tudo isso que a Suzana está falando, eu queria que você falasse também, porque no dia a dia há todo um sofrimento de vocês. São etapas.
Uma hora é humilhação, uma hora é a pessoa não querendo entender, outra hora é na escola, como a nossa colega Joyce falou aqui também, os filhos, uma hora é a esposa, uma hora é o marido também desempregado, numa situação que a gente está vivendo hoje, né? Queria que você falasse um pouquinho. E também com o vereador Ramon, a importância que ele tem esse olhar para vocês, que é importante a gente colocar aqui também. Como meus irmãos aí todos falaram, né? Que a gente tá aí, a gente trava uma luta há muito tempo, há muitos anos, né? E que assim, a gente precisa ter um espaço de direito, porque a gente não tem esse espaço de ir e vir. Eu estou muito bem vestido, ela está, como meus outros irmãos. Se a gente sair para entrar no local nesse momento, sairmos daqui, e fomos numa loja, fomos no mercado, a gente é olhado de forma diferente, né? E tal. Então eu acho que o mundo precisa enxergar a gente melhor, como teve na outra pauta. Qualquer sacrifício que tenha na rua pode ter sido montado por alguém, mas sempre vai ser enxergado que foi um macumbeiro que fez, que pôs ali, que ali foi feito para matar alguém e tudo mais, né? Ou foi o pai de santo. Se é próximo à casa de candomblé, do terreiro da gente, é a gente que é culpado sobre aquilo, mas a gente nem saímos de casa naquele dia, né? Para fora e tal. Então temos que ser respeitado, né? Como a gente respeita todos e todos, né? Todas as religiões. Nós estamos num mundo, num Brasil que é laico. O candomblé também é laico, porque aceita a pessoa do jeito que ela é, com os problemas que ela tem. A gente estamos aqui para poder orientar e fazer essas pessoas ficarem bem, direcionar essas pessoas. Nós somos mentores deles. Nós temos ensinamentos que foram passados para a gente pelos nossos antepassados. Chegou até a gente, então a gente estamos aqui para poder estar orientando, tá dando uma resposta, uma palavra e tudo mais. Então, o vereador está com um grande projeto aí para a gente. É muito importante na Câmara Municipal aqui de Ribeirão Preto, mas é importante também dentro do plenário, por conta que a gente precisa de defesa, que a gente não temos ninguém por nós. O Maicon, é bacana, inclusive uma das perguntas que eu ia fazer agora era isso. Primeiro, agradecer vocês virem aqui caracterizados. Por quê? Porque é importante, é a religião de vocês. E a gente tem que respeitar, sim. Claro, a gente tem que ter mais empatia, a gente tem que ter mais respeito com o outro, se colocar no lugar do outro. Então, primeiro, o ponto de encontro de toda a equipe da TV Câmara, agradecendo vocês por virem. Quando eu falo caracterizado, é virem, como você falou. É uma situação que você podia estar vestido de qualquer forma, em qualquer lugar, e as pessoas respeitarem, o que não acontece. E você falou uma verdade, e que a gente tem que tirar a máscara e falar assim, não, você tem que respeitar sim. A forma como a pessoa está vestida é o respeito que você tem que ter com ela, é a religião dela. Então isso eu estou agradecendo e parabenizando vocês por essa iniciativa de saírem sim, de terem esse respeito conosco, porque aqui a gente tem sim, e é o dever nosso respeitar cada religião. E agradecer você, vereador, por esse olhar diferente para a comunidade, por esse olhar em respeito aos colegas e falar de um assunto tão importante. Porque desde que nós temos o nosso Brasil, há sim essas religiões. Não só a católica é uma religião antiga, quanto o candomblé, quanto o evangélico, quanto a doutrina espírita. E sim, temos que valorizar, cada um com a sua ideologia, e respeitar. Então, vereador, esse projeto que o senhor traz na casa, eu espero que seja sucesso e que o senhor traga muitas outras pautas como essa, para que a TV Câmara possa estar mostrando para a comunidade e que o senhor, junto com toda a sua equipe, que é uma equipe gigante,
possa trazer esses assuntos aqui. É tão rápido, queria estar falando aqui muito mais. Falarmos de Búzios, falarmos desse trabalho que vocês têm a dificuldade de montar aí essa casa, porque todo há um ensinamento, há uma orientação e que vocês respeitam, e é isso importante falar. Então, é mostrar isso que o Maico falou. Puxa vida, houve um assassinato ali, é próximo à casa de Candomblé, é próximo ao terreiro, por que tem que recair ali? Vamos saber primeiro, vamos ouvir o outro lado também e que o senhor falasse aí essas palavras finais para a gente. E mais uma vez agradecendo, viu, vereador? Eu agradeço pelo espaço, pelo programa. É importante a gente visibilizar essa questão, é tão importante para a nossa sociedade. E o projeto de lei é uma primeira iniciativa que a gente está trazendo, porque é um impacto social muito grande. Então, a gente quer apoiar e estruturar a permanência, né? Que as casas possam existir e continuar fazendo o seu trabalho social, que é importantíssimo, e ter essa força. Mas é necessário, além dos projetos de lei, que tanto a Prefeitura, a Câmara e a sociedade como um todo, né, respeitem, valorizem todos os nossos centros, as casas, os ilês, que a gente possa combater o preconceito, o racismo religioso e construir ações, né, conscientizar as pessoas, ter empatia, respeito a uma religião tão importante, as religiões de matriz africana, importantíssimo para manter a nossa identidade, a nossa cultura. Né? Então, agradecer por esse espaço e pela presença dos nossos babalorixás e alorixás. Agradeço a todos. Os Iasquequerês também. A todas as nossas lideranças religiosas. Eu que agradeço muito, é um papo muito descontraído. Foi assim rapidinho, passamos até do horário, mas eu tenho certeza que você, telespectador aqui do nosso ponto de encontro, conheceu um pouquinho mais a respeito aí das religiões africanas e termos o respeito. É importantíssimo. A sua religião não é essa, mas respeita a religião do seu colega. Amanhã você pode mudar de ideia, amanhã você pode mudar de religião. Então, respeite sim, que é muito bacana. E a gente vai encerrando aqui mais um ponto de encontro. A semana que vem tem mais, eu espero vocês. Até lá.